Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui é o canal Em Busca e o tema de hoje é o sagrado e o profano na esfera neoliberal. É possível a criação de um Estado cristão? É possível uma aliança do cristianismo com o neoliberalismo? Quem pode responder estes questionamentos? Somente a Bíblia, por meio do próprio Jesus, que é o cetro da Boa Nova, o cetro do Evangelho. A resposta não pode ser respondida nem pela teologia da prosperidade e nem pela teologia do domínio, que pretende casar o cristianismo com o dinheiro ou com o neoliberalismo. Somente Jesus, através da boa notícia, como falamos, pode de forma absoluta e categórica responder o questionamento. Então vamos às respostas, de forma simples e sem muita complicação. De acordo com Jesus e com a palavra de Deus, o sagrado jamais pode servir o profano. Isso tanto na forma individual quanto na forma coletiva. A sentença de Jesus é radical. Jesus não passa o pano para a questão do profano. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Radical a proposta de Jesus. Assim, o Mestre Jesus cria um obstáculo para a criação de um Estado cristão e também para uma aliança com o neoliberalismo. Qual é o obstáculo? É que Jesus é o Senhor, Jesus é o cetro do Evangelho e não o capital, não a riqueza. Se o cristão não pode servir a dois senhores, muito menos se pode criar um Estado cristão. O profano não casa com o sagrado. Um Estado a serviço do sagrado seria uma teocracia, ou seja, Deus no centro. Um Estado a serviço do profano seria uma plutocracia, ou seja, o dinheiro ou a riqueza no centro. A coisa é complicada, é complexa. Jesus condena de forma radical e semântica toda ação que pretende unificar o profano, ou seja, o mundo, com o sagrado, a salvação. Também, por outro lado, Jesus condena o dinheiro e o culto. Isso porque o Espírito de Deus, santificador, restaurador e consolador, não se une com o espírito do mundo. O mundo odeia Jesus, o mundo odeia a doutrina cristã, o mundo odeia a salvação em Jesus. Assim, o profano, o dinheiro, o poder representado pelo neoliberalismo, despreza Jesus enquanto mediador e soberano da salvação. Nesse sentido, a conjunção entre o sagrado e o profano, entre o dinheiro e o culto, não concorda com o propósito de Jesus, pois Jesus quer nos salvar, morreu na cruz e derramou seu sangue para a nossa salvação. Enquanto para o neoliberalismo, quem é o vitorioso é quem acumula riqueza. Porém, quem confessa a fé em Jesus não pode ser adorador do capital. Quem confessa Jesus não pode servir ao Deus Mamon. Assim já temos uma resposta para os questionamentos. Não é possível nem a criação de um Estado cristão e muito menos uma aliança entre o neoliberalismo econômico e o cristianismo. O profano não se une com o sagrado. Não podeis servir a Deus e o dinheiro, pois no dinheiro se encontra a raiz de todo o mal, conforme a Bíblia. Enfim, toda e qualquer tentativa de criação de um Estado cristão, segundo Gazda, é uma heresia. O reino de Deus não pode comungar, não pode abraçar com a riqueza deste mundo.
Lembra que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico alcançar a salvação? Então a riqueza não casa com a salvação. Assim, o neoliberalismo é cúmplice do governo deste mundo, seja ele de esquerda, seja ele de direita, que tenta de qualquer maneira unir o sagrado e o profano, pois o sagrado e o profano são duas linhas incompatíveis com a união. Por outro lado, a proposta de Jesus é a salvação gratuita, a graça gratuita daquele que nos salva, nos cura e nos liberta. A proposta de Jesus, então, entra em contradição com as perguntas. É isso aí, estamos abertos aqui, pedimos o seu comentário, o seu like, o seu dislike e vamos que vamos. Você merece o melhor.